500, 600 anos atrás a gente teve um ex-papa, vamos ter de novo. Vai ser uma renovação com continuidade na igreja, Percival? Boa noite aos nossos telespectadores, a ti, Léo, aos nossos queridos amigos aqui da mesa, todas pessoas muito caras para mim, né? E uma grande alegria de podermos estar aqui falando sobre esse fato que deu uma balançada no noticiário internacional no momento em que a imprensa andava meio sem matéria. Então aí apareceu o assunto. Só carnaval, várias, né? Vamos falar de religião. Subimos algum degrau no nível dos debates. E em função disso, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, a causa material da renúncia do Papa é a idade. Ele renuncia, sem dúvida alguma, por causa da idade. Porque, à medida que ele envelheceu, também, simultaneamente, se percebe que as tensões dentro da igreja, que foram muito bem lembradas aqui, não é, elas vinham se avolumando e a exigir cada vez mais, por parte do pontífice, não é, aquela maturidade ativa. Né? E o Papa se encaminhava para aquela velhice claudicante, era visível que ele estava decaindo fisicamente. O senhor concorda com o padre Érico, então, de que ficou uma lição de não escolher um Papa tão idoso? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu acho que ele foi escolhido por ser idoso. Uma das razões da escolha dele foi por ser idoso para um período de transição. Né? Na verdade, a transição que alguns, quem sabe, esperavam não aconteceu com ele, né? E eu imagino que também não vai acontecer por uma razão muito simples. Eu costumo dizer isso quando começam a me contrapor coisas que gostariam que a igreja modificasse, né? Porque há muito palpite nesse sentido. Não, a igreja deveria fazer isso, a igreja deveria fazer aquilo, o Papa deveria aqui ou ali. Eu costumo dizer que o Papa representa, com a igreja, no contexto universal, para os seus fiéis, desempenha o mesmo papel que a agulha da bússola representa. Né? A agulha da bússola ela é atraída, inevitavelmente, irremediavelmente, pelo norte magnético. E a igreja representa esse papel da agulha. Ela aponta para o norte magnético, segundo a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a santa tradição. Né? E ninguém é obrigado a seguir o norte. Todos os demais pontos cardeais estão à disposição para quem livremente quiser optar por qualquer um deles. Né? A igreja não pode fazer isso. A igreja tem essa responsabilidade. Então, a doutrina da igreja não muda. Não muda e não mudará. Pode haver alterações no detalhe, mas felizmente não muda. Aliás, se Nosso Senhor Jesus Cristo... Mas não mudar nada também, não é? Não, ela pode mudar naquilo que pode ser mudado. Né? Naquilo que é matéria de opinião. Mas naquilo que é matéria de doutrina e de tradição... Aonde que poderia, então, mudar a sua opinião? Olha, uma coisa que a mim, vamos falar no que a mim, uma coisa que a mim me incomoda e que eu tenho dificuldade de explicar é a questão da pílula. Pílula anticoncepcional. Da pílula anticoncepcional. Eu tenho dificuldade de entender esse ponto. Né? Do preservativo também? Então, quando vão a... Não, aí é diferente. Aí é bem diferente. Mas, então, com esta função de bússola, ela está fazendo aquilo que Jesus Cristo fazia. Também Jesus Cristo, ao seu tempo, ele era questionado, não é? Porque ele falava coisas que não estavam em conformidade com a cultura do seu tempo. E isso foi ensinamento evangélico, né? E querida doutrina dentro da igreja. Se Cristo tivesse mandado fazer pesquisa de opinião, aliás, ele fez uma, que eu me lembro. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eu me lembro dessa. Se ele tivesse mandado pesquisa de opinião e fosse andar em conformidade com as pesquisas de opinião, nós não estávamos falando dele aqui hoje. Certamente não estávamos falando dele aqui hoje. Então, é esta firmeza que, para nós fiéis, eu a tenho como preciosa. Eu não gostaria que a igreja mudasse, e sei que não vai mudar, porque se ela mudar, nós vamos parar de falar dela. Aí nós vamos ter que ouvir a opinião pública para saber o que a opinião pública acha de uma religião. Marcelo, sua idade ou não vai mudar nada disso? Não, olha, eu fico apenas com a questão do aborto. Para todas as demais, eu tenho uma clara convicção em relação a todos os fundamentos e a racionalidade das decisões. A questão da camisinha, que é muito falada. Aliás, eu quero dizer o seguinte, a igreja não é atacada por causa da camisinha ou por causa do aborto.
A igreja é atacada, e isto é um problema que tem que ser enfrentado por todo o pontífice e será um problema a ser enfrentado pelo próximo, porque ela constitui dentro do Ocidente, né, um freio para o avanço de todos os processos de desagregação que agem dentro do Ocidente, impulsionados por mentalidades totalitárias. Há um viés político importante. As mentalidades, os projetos totalitários perceberam que o Ocidente, que não prosperavam no Ocidente, em virtude da resistência que a cultura, a influência da Igreja na cultura do Ocidente, representava como barreira para isso. Questões relativas à dignidade da pessoa humana, o valor da vida, o valor da liberdade, e assim sucessivamente. Então, há esse inimigo em atuação, e inclusive em atuação dentro da Igreja, porque houve, efetivamente, e há infiltração para construir esse fim. Isso não é nenhum devaneio, nenhum delírio persecutório. Existe isso, e é fácil de se perceber, principalmente eu que enfrento muito debate, estou muito presente em debate, eu percebo isso. Com que ira se ataca a Igreja? Se ataca a Igreja com iras que absolutamente não são nem civilizadas, né? E que têm realmente a intenção de destruir a civilização. Mas e um questionamento civilizado sobre esse tipo de... Então vamos falar, por exemplo, sobre a camisinha. Eu ouço muito, mas o Papa não enxerga que ao falar contra a camisinha, né, ele está ajudando a proliferar as doenças sexualmente transmissíveis. Ora, mas que tolice, Léo, que tolice. Imaginar-se que alguém que não vai à missa, que não comunga, que não confessa, que não faz nada do que a Igreja diz, que leva uma vida promíscua, não obedece a maior parte dos 10 mandamentos, não obedece os mandamentos da Igreja, quando chega na hora da camisinha, diz, o Papa é contra a camisinha, então eu não vou usar a camisinha. E só nisso aí que ele vai seguir. Então, tenha santa paciência. Absolutamente, essa camisinha está furada. Então, e assim também em relação ao celibato dos padres, vamos colocar o tema na mesa também, isso é muito debatido. Olha, eu tenho ouvido, e eu vi isso ainda hoje de tarde, né? Mas é um absurdo, porque o celibato empurra a Igreja, empurra os padres para a pedofilia. Vou dar aqui um testemunho de leigo, com 68 anos, que é católico desde que nasceu, que conviveu com centenas de padres, convivi com pessoas esplêndidas, convivi com padres da minha geração, que viveram o seu celibato santamente e que não tiveram nenhum desvio psicológico, né? Não se tornaram pessoas enfermas, intoleráveis ou insuportáveis, né? Nem se tornaram tarados nem desviados em função do seu celibato, e fazem isso por amor aos fiéis e por amor a Deus, para dedicar-se inteiramente, seguindo o mandamento de Jesus, larga tudo e me segue. Há 500 mil sacerdotes no mundo que fizeram esta opção, e há quem se dê o direito, né, de menosprezar o valor que esta opção tem para o serviço integral que os padres prestam à Igreja. O Papa não vai mudar isso. Dar uma flexibilizada nesse discurso, não ser tão rigoroso nesse discurso da camisinha, por exemplo? Outro dia eu escrevi um artigo sobre a dignidade da pessoa humana. E um dos veículos que o publicou abriu uma lista de discussão sobre o tema. E eu comecei a acompanhar o que se escrevia ali. Eu comecei a encontrar reiteradamente afirmações. Agora vejam o nosso telespectador. Essas manifestações costumam ser um pouco responsáveis, né? O pessoal é anônimo, começa a falar o que dá na cabeça. Dignidade humana, mas dignidade tem um cachorro, um cão. Os homens são agora os cães, os gatos. Eu digo, para um pouquinho, mas nós estamos nivelando o ser humano, né, com os outros animais da criação. Não podemos fazer isso, pessoal. Pensem bem no que vocês estão dizendo. Mas que disparate, que barbaridade. Eu lendo aquilo que vinha escrito ali, eu comecei a me dar conta de que esta depreciação dos valores, entre eles a dignidade da pessoa humana, que é um valor cristão e incorporado na maior parte das constituições do mundo ocidental, né? Estamos animalizando o ser humano e animalizando a sexualidade humana. E eu perguntei, mas vocês se dão conta de que estão animalizando o ser humano, comparando com cães e gatos?
Isso vai nos levar a sexo nas vias públicas, que é como os animais se comportam. Não estamos falando da mesma coisa. E o que que tem? Ou seja, está presente no mundo, e aí vem a igreja como um adversário a ser enfrentado, né? Pensamentos que abandonam toda a dimensão espiritual do ser humano, esta riqueza, né, que nos vem da fé, né, trocando isto pela fé em si mesmo, pelo meu ponto de vista, pelo achismo mais vulgar e sem fundamento, entende? E fazem uma campanha e atacam, e percebem que o adversário é a igreja. Quando a igreja se posiciona contra a camisinha, ela está reiterando um ensinamento mais do que secular, de que a atividade sexual do homem está para o amor, está para a procriação. O sexo não é a atividade de lazer apenas. Mas... Na pauta política, eu não tenho dúvida de que a presidente Dilma, além de não ter, como o Big Brecht salientou bem, não tem formação e não tem quem a assessore, né, ela está na linha daqueles que veem a igreja como uma adversária. Mas é bom ela se preparar, né, Pugina? Porque na primeira oportunidade coletiva, algum jornalista vai perguntar para ela, vai ter que... Por mais que ela fuja das entrevistas, né? Tipo, lá em Brasília eu sei como é que é, mas ela vai ter que se preparar, né? Porque, sabidamente, algumas posições que ela defende, né, encontram resistência severa dentro da igreja, né? E ela enfrentou, na campanha eleitoral, ela pôde sentir isso, quando apareceu inevitavelmente a questão do aborto, a questão do respeito à vida desde a concepção. Então, ela está tentando desconhecer a importância do Papa, né? E realmente isto é um furo na água. Eu gostaria, rapidamente, de falar a um nossos telespectadores que mencionou a questão das chamadas riquezas da... Na saída do intervalo, a mensagem ali, então, a mensagem, as riquezas da igreja. Eu conheço muitas dessas riquezas. Eu gosto de viajar de carro na Europa e entro nessas riquezas, né? Catedrais esplêndidas. São lindas. Mosteiros, seminários. Estão fazendo fortuna dos seus municípios, né? Porque são locais de atração turística exatamente por causa disso. Agora, o que as pessoas não conseguem entender é que riquezas desse tamanho, e é incalculável essa riqueza, porque se for somar todo o valor desse patrimônio físico, né, mais todos os museus e tudo, né, isto não rende absolutamente nada para nenhuma pessoa física. Não tem ninguém que se beneficie disso. Isto é da humanidade, porque a igreja está para servir a humanidade. E a manutenção disso custa caro, caríssimo. A igreja tentou transferir alguns custos para o governo italiano, alguns custos da preservação, considerando o que o Vaticano significa para o turismo na Itália, alguns custos de conservação, porque, imagina, milhões de pessoas por ano entram naquelas dependências, e o governo italiano não quis, porque é bucha, né? Não tinha dinheiro no orçamento. E a igreja tem que se virar para cobrir isso. É uma coisa que a mim me incomoda, viu? Eu quero até agradecer quem tem levantado esse tema, porque é inegável que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, durante anos, né, tem prestado um extraordinário serviço ao Partido dos Trabalhadores. E se forem olhar a pauta do Partido dos Trabalhadores, ela, em inúmeros aspectos, ela vai frontalmente contra a igreja. Estão prestando serviço para o importante inimigo que tem no contexto da política brasileira. Podem perguntar, essas pautas principais afrontam vigorosamente a moral cristã. E esse serviço, evidentemente, tem sido prestado, né, com muita dedicação. Eu tenho escrito muito sobre isso, lamento profundamente, mas isso acontece. 70 anos, tá bom? Aliás, o candidato que eu penso e que eu não revelo é 70 anos. Então, e é italiano que eu não quero queimar os votos dele. Tá. Eu não quero queimar o cartaz dele. Imagina. Eu espero um Papa católico. Já é uma grande coisa. Sim. Já é uma grande coisa. Sim. Um Papa católico. Um Papa que não se importe tanto com os inimigos externos da igreja. Eu quero dar esse recado a esses inimigos externos da igreja. Tem gente que, diante de um baú do tesouro, ele vai lá furungar para achar alguma coisa enferrujada para começar a falar mal. A igreja é um baú de preciosidades que merece ser respeitada por isso, apesar dos erros humanos que
que nela acontecem. Um Papa que saiba corrigir o papel das universidades católicas no mundo inteiro, que saiba dar um olhar muito carinhoso e muito cuidadoso para o papel dos seminários, a formação dos sacerdotes, e isto, na minha avaliação, só pode ser feito por um Papa jovem. Carisma fundamental? Quê? Carisma? Ajuda para qualquer coisa, né? Ajuda para apresentar programa de televisão, né? É verdade. Bom, mas isso o senhor está falando do seu desejo, a sua aposta. Nisso aqui, europeu, por volta de 70 anos, italiano, para ser mais preciso? Católico mais jovem do que 70 anos, europeu. Mais jovem que 70 anos, europeu. E acho que será italiano. Certo. Bom,